Bom dia, 7h37, vamos começar mais um dia, mais um cafezinho com marketing aqui. Às 7h37, hoje nós vamos falar sobre o clímax da venda, o clímax da comunicação assertiva, aquela que faz diferença nos seus negócios. Deixa eu fixar aqui enquanto o pessoal entra. Bom dia. Ontem nós falamos sobre... Ontem nós falamos sobre conflitos na comunicação, na narrativa. Os conflitos não são a mesma coisa que o clímax, né? Então, quando o pessoal aí depois de tarde, bom dia, Rogério. Aí pela tarde, algumas pessoas me perguntaram, tá, mas e conflito e clímax, né? Quando eu tô fazendo a palestra, eu tô contando meu storytelling, tô contando histórias para fazer a conexão emocional com o meu cliente, tu falaste que eu tenho que dar conflitos, né? Ou seja, falar sobre os desafios, os problemas das pessoas com quem estão na palestra ali, ou o meu cliente. Mas e o ápice? E o ápice é o conflito? Não. O ápice ou o clímax é o conflito? Não, são duas coisas diferentes. O ápice, que é o clímax da narrativa, ele tem que acontecer também, tá, gente? Ele tem que acontecer para que você tenha essa influência. Veja que a gente está falando de poder da persuasão, tá? São técnicas de persuasão, dicção, designação, oratória. Bom dia. Então, vamos lá. Começando 7h37 aqui, já passou um pouquinho. Vamos começar então o papo de hoje, café da manhã de hoje com marketing, né? Marketing, vendas, liderança. Então a gente tá falando sobre storytelling, tá? O assunto é storytelling. Legal. A gente tá dando sequência no que a gente começou a conversar no início da semana. E aí a gente tá falando de conflitos e clímax dentro da narrativa. Para quê? São armas da comunicação assertiva para fazer aquela persuasão que a gente precisa nas nossas comunicações, no meu post, no meu vídeo, na minha palestra e também nas minhas vendas, também no meu dia a dia com meus filhos. Enfim, eu tenho que negociar até para almoçar, gente, né? Então tudo a gente negocia. A negociação do dia a dia acontece 24 horas. A gente tem que se desenvolver e atentar para isso. Então o conflito é aquele desafio, aquele problema que durante a minha história eu vou trazer exemplos e vou dizer: ei, você aí que não tá vendendo, por que você não está vendendo? Você aí que não tem resultado no seu marketing, por que você não tem resultado no seu marketing? Então esse é o desafio, esse é o conflito, né? Que você pode exemplificar para fazer aquela conexão emocional. O ápice da história, ele mexe com o emocional um pouquinho mais, tá? Ele tensiona um pouquinho mais. É uma intenção emocional da narrativa um pouquinho mais, né, tensa. Então o ápice é o ponto mais alto de uma palestra, de uma comunicação, de uma venda, e ela geralmente ocorre na virada da resolução. Então você pode mostrar o problema a todo momento, só que vai ter um ponto em que a dor daquela pessoa que está do outro lado é tanta, você está colocando tanto sal na dor dela, que vai chegar o momento da sua narrativa, da sua história, que você vai ter que entregar uma solução. Aqui é o ponto de virada. Esse ponto de virada, a virada da resolução, é o ápice, é o clímax, tá? Então no storytelling é aquele momento em que o público ele recebe a resposta dos sonhos da vida dele, a resposta dos problemas que você resolve, a resposta da metodologia que você vai entregar, a resposta do que vai apaziguar ele. É a resposta, é a solução, né? Então, se eu tô numa palestra falando sobre vendas, né? Eu quero vender mais, tá? Eu tô ensinando a palestra como vender mais, né? Então, eu tô lá com lojistas que estão enfrentando uma calamidade nas vendas. Ok, essa é a dor. Então eu vou começar ali toda a minha historinha dizendo: você tá perdendo, você tem risco de fechar, né? Você tá com um problemão, não é só você, é todo mundo. Mas a minha palestra, a mensagem principal da minha palestra, da minha narrativa, ou do meu vídeo, né? Enfim, é a mensagem central. Eu dizer o seguinte: olha, na crise dá pra criar. Por exemplo, dando um exemplo, né, gente? Na crise dá pra criar. Ok, então eu vou começar a trazer elementos para justificar que na crise dá pra criar. Esse é o desenvolvimento da minha palestra. E qual é o ápice, qual é o clímax, então, que a gente acabou de conversar? É o momento da virada. Presta atenção, agora eu vou te dar a resposta. Agora eu vou te ensinar como que você vira a chave. Agora eu vou te ensinar como que você cria na crise e tem lucro na crise. É um exemplo, né? Um exemplo de palestra aí, né? Que a gente fez tantas, por isso que eu tô dando esse exemplo, vem na cabeça agora. Então, é essa a diferença entre conflito e ápice. As duas coisas, ápice ou clímax, né? As duas coisas, elas têm que ter narrativa para que essa conexão emocional com o cliente aconteça, para que você prenda a atenção do seu cliente ali, tá? E se você puder ainda, através do storytelling, por isso que o storytelling é tão importante,
trazer referências, né? Referências ícones, celebridades, de uma forma engraçada, de uma forma leve, para ilustrar toda essa conversa, melhor ainda, que é o storytelling que a gente está falando que tem que ter nas narrativas para fazer aquela conexão emocional poderosa, né? E esses elementos, eles ativam os gatilhos mentais, né, de uma comunicação. Então percebe que se você juntar tudo que a gente vem falando na semana toda, né? Eu acho que a gente começou a falar, inclusive, na semana passada, na metade da semana passada. Técnicas de comportamentais, técnicas de linguagem, dicção mesmo, dicção e oratória. Além do que, você acrescentar esses elementos, essas técnicas de conexão emocional, ainda que você não entenda, que você não tenha estudado gatilhos mentais, no sentido de eu vou colocar aqui uma narrativa de autoridade, eu vou colocar aqui uma narrativa de empatia, eu vou colocar aqui uma narrativa de reciprocidade, eu vou colocar aqui um pouquinho de história, falar um pouquinho de história. Se você não sabe jogar com esses elementos de gatilhos mentais, tá tudo certo, existem outras formas, né? Claro que quanto mais você usa desses elementos, mais você se conecta emocionalmente com quem tá ali na tua frente. Mas de toda forma, você contando histórias, fazendo storytellings e cuidando sempre dessa questão de conflito, ápice e solução, escreve essa forma aí, ó, conflito, ápice, pega o storytelling, conta a tua técnica, conta a tua metodologia através de um storytelling que tenha a introdução, óbvio, né? Aí que tenha o conflito, o ápice, né? E a solução. Então, se você consegue fazer isso, se você consegue desenhar isso na hora de planejar o seu conteúdo, porque você sempre vai planejar, ótimo, você fez um gol, você se conectou emocionalmente, né? Aqui nas minhas transmissões, eu uso várias histórias, né? Eu poderia começar, hoje eu vou contar a história de um cliente, de uma consultoria que eu fiz, que me vem com essa, que tinha dúvidas sobre como criar o clímax e suas palestras. Deixa eu te contar como eu ajudei ele. Aí eu vou contando a história com base nesse cliente. Poderia ser assim, né? Mas eu prefiro usar várias histórias dentro para exemplificar bem, para variar, diversificar a questão de segmentos. E tá tudo certo. Então, isso é uma questão de organização e planejamento que você faz antes e depois você acaba criando um jeitinho, um estilo seu, um estilo próprio, que é ótimo na hora de a gente entender qual é a nossa personalidade também na questão da narrativa, né? Então a gente também tem que ter a nossa identidade na questão da nossa narrativa. Então eu posso ser uma pessoa que tem essa habilidade de dicção, agora resgatando um pouco das transmissões anteriores, modular minha voz conforme eu quero, aumentar, diminuir meu tom de voz, enfim, para poder o quê? Para poder colocar intenção naquele ponto, naquele ápice, naquele clímax, naquele conflito, enfim. Eu coloco intenção nos momentos da minha palestra, então eu vou modular, eu posso ser uma pessoa que pensa sobre isso, mas em default eu tenho o meu jeitinho, que daqui a pouco eu falo mais alto, falo mais baixo, né? Então se eu sou uma pessoa que fala mais baixo, eu sei que eu tenho que mais alto, eu tenho que regular para um tom abaixo, né? Quando eu quero gerar uma situação de suspense, de autoridade, de sabedoria, né? Quando eu quero ativar o arquétipo da sabedoria, então eu vou colocar um tom mais abaixo, se eu sou uma pessoa que falo alto. E ao contrário, o oposto também é verdadeiro. Então se eu sou uma pessoa que falo baixo, eu sei que eu vou ter que fazer um esforço para aumentar o tom da minha voz, se eu quero descontrair, se eu quero dar risadas, se eu quero levar a plateia ao auge, né, de uma felicidade, de uma explosão de energia, por exemplo. Então eu vou modulando, ok? Eu vou encontrando o meu jeitinho. Essa relação, importante dizer que essa relação, que é o tema de hoje, né, dos conflitos que a gente falou ontem, com o ápice, com o clímax da narrativa, que é o ponto de virada da solução do problema do cliente, você tem que organizar antes, você tem que preparar antes, né? Você tem que pensar antes. Então, o conflito, só para você entender, para a gente resgatar de novo, ficar bem claro, ele prepara o terreno para o ápice. Então, o conflito é o desafio, é a situação que a pessoa ali não aguenta mais, aquela dor que ela tem, que você está falando para ela, e o ápice é justamente essa tensão no momento que vai virar chave, que você vai dizer, olha, agora eu vou te dar a resposta. E aqui tá o segredo da liderança. Tá? Não vou dizer o segredo, não seria o segredo, mas a parte legal da liderança. Aqui que acontece a liderança, não é o segredo, é o acontecimento, o fato. Aqui que acontece o fato da liderança. Ora,
Se você é capaz de educar o cliente, deixar o legado e fornecer, ser um agente no seu segmento que fornece essa virada, você com certeza lidera o mercado. Com certeza lidera o mercado. Então, o ápice, o clímax, essa virada, ela envolve essa resolução do conflito. Ela soluciona. Quem é que dá soluções? Quem é bom? Quem tem o penso, quem tem estratégia, quem é consultor, quem é especialista, né? Quem é autoridade, quem é professor. Então, pelo menos, vai ser um momento decisivo, tá? Para a pessoa ali que está assistindo, em relação ao que você quer transmitir de conhecimento ou convencer, né? Então é um momento decisivo que vai mudar o curso da narrativa, vai mudar o curso da vida da pessoa, né? Então, aí você vem, obviamente, no final com a tal da CTA, que a gente também já falou, com a chamada da ação, que é você ofertar um momento para que a pessoa se conecte a ti, ou compre já o teu produto, o seu serviço, né? Então, a chamada para ação, como a gente falou já nos últimos encontros, é um comando que você vai dar no final, né? No final, ó, tem a solução é essa, né? Se tu precisa de fato, se é pra ti que eu tô conversando, se faz sentido pra ti, faz. Ok, legal. Vai mudar a tua vida? Vai. Você consegue se imaginar ali na frente, sem isso aqui, sem essa solução que eu tô te dando? Ou com essa solução, o que vai fazer diferença pra você? Muita. Minha vida vai ser melhor por A, B ou C. Vou realizar um sonho, ou vou ter mais produtividade, ou eu vou ter mais margem de lucro. Não importa o que você tá falando, né? Lembra que você vende sonhos, né? Não produtos ou serviços, é sonhos. Então, fez sentido pra você? Ok, então agora tem a CTA aqui. A CTA é pra você se conectar comigo, ou é pra você comprar esse produto, comprar esse serviço, ou seja, é pra você colocar na prática, no seu dia a dia, toda essa meta principal que é o seu sonho. Então lembra que todos nós, né, enquanto empreendedores, e enquanto pessoa física, a CPF também deveria ser assim, né? A gente tem metas gerais de vida, né? Gerais de empresa. Então, aonde você quer chegar daqui a 5, 10 anos, é uma meta geral. Eu tenho as metas táticas, como que se faz? Eu tenho as metas operacionais. Então, a solução, quando você vai mudar a chave, entregar uma solução, é sobre esse contexto que você tem que deixar claro no sentido de agregar valor ao seu negócio. Dizer, olha, você tem um sonho, só que para que seu sonho seja possível, você precisa de uma estratégia. A estratégia é esse software que eu estou te oferecendo, essa consultoria que eu estou te oferecendo, é esse serviço, é esse produto, é esse método, é isso aqui, é a virada do ápice. Então, você tem o seu sonho, meta geral, e você tem a meta tática. A meta tática, ela é isso aqui que eu tô te oferecendo, ela é essa virada de chave, ela é esse ápice, ela é essa metodologia. Com isso, você vai conseguir o quê? Ter mais segurança na sua vida, ter mais tempo de lazer com a sua família, não importa qual seja o seu sonho, né? Seu nível geral, né? E o dia a dia, o que é? O dia a dia é algo que eu posso te ajudar, se você quer. Se faz sentido pra você, a gente vende o dia a dia, né? Então, o dia a dia faz sentido pra você? Faz. Bom, agora eu botar pra operação é que eu preciso te ajudar. Então, tá aqui a CTA, tá aqui a chamada de ação pra você se conectar comigo e para que eu possa, de alguma forma, te ajudar. Seja vendendo meu produto, seja vendendo meu serviço, seja vendendo uma mentoria, seja te acompanhando, seja vendendo um curso, né? O dia a dia você tem que aplicar. Então, você tem que pegar essa informação e transformar ela em conhecimento. E o meu propósito enquanto empresa é realmente fazer isso acontecer. Então, eu tenho produtos que resolvem isso. Se você não coloca a CTA no final, a pessoa sai dali daquela palestra, daquele momento, e ela não sabe o que fazer depois, né? Então, isso acontece muito, especialmente nos cursos, enfim, que inspiram, né? E todo curso, toda palestra ele tem que inspirar. Mas quando eu não tenho algo prático ali para oferecer no final, das duas, uma. Ou a pessoa ou ela é muito organizada, vamos botar 3 hipóteses. Ou ela é muito organizada, muito autodidata e ela vai buscar isso em outro lugar, mas é bem raro, uma parcela bem rara que faz isso. Ou ela vai buscar na concorrência, ou ela vai esquecer, né? Ela saiu dali, valeu a palestra, valeu a comunicação, valeu a venda, ok, mas eu não sei o que fazer com isso, então deixa pra depois, deixa pra um segundo momento. Sei que é importante pra mim, mas deixa pra um segundo momento. No marketing acontece muito isso, né? Às vezes a empresa senta na nossa frente, a gente diz, você tem que fazer isso, tá? Se você fizer isso, você vai atingir os resultados que você quer. Tá, ok, entendi o que eu tenho que fazer, mas não sei como fazer. Aí,
eu disse, olha, eu te dei a fórmula, né? Eu te dei a fórmula. Você tem duas opções. Ou você paga para alguém fazer, ou você corre atrás para aprender. Não tem milagre, né? Então, a gente tem que sempre ofertar uma CTA para o cliente no final da nativa, no final da palestra. Bom dia! Por quê? Porque aí o cliente não vai para concorrência, ou ele não deixa na mesa, não deixa para depois, né? Então, você ajuda com certeza esse cliente se você organiza tudo isso, tá? Exemplo prático. Vamos por exemplo prático, a gente já começar a se encerrar aqui. Exemplo prático, tá? Então, só recapitulando, nós estamos falando de dicção, definição, oratória, técnicas, né, de persuasão, ok. Falamos semana passada sobre essas questões de comportamento e fala, linguagem, e agora estamos falando na questão das técnicas emocionais. E quando eu penso em técnica emocional, mesmo que eu não entenda gatilhos mentais, que eu sugiro você estudar sobre isso, existe a mais poderosa das ferramentas, que só por ela você já vende muito, que é o storytelling, ok? Legal. Estamos falando de storytelling, e a gente começou a falar ontem sobre a necessidade, como montar o storytelling, ontem, né? Como montar o storytelling, para que serve, né? Falamos ontem do ponto de conflito, e hoje a gente está falando de ápice, ou clímax, né? Então, na prática, o ponto de conflito, ele abre caminho para você vir com o clímax. O clímax é a virada de chave, é onde você entrega a solução e depois disso você vai entregar a call to action, a CTA, para a pessoa poder realmente realizar o sonho dela através de você, através da sua autoridade, através da sua experiência. Ok, exemplo prático, tá? No ponto de conflito, eu vou preparar ali um momento, né? Então, em uma palestra sobre liderança, por exemplo, tá? Eu já te dei alguns exemplos, olha só, tô te dando vários storytellings, várias historinhas, né? É meu planejamento aqui, tá? Você organiza o seu. Vamos lá. Em uma palestra sobre liderança, tá? Você pode começar falando sobre a dificuldade de um líder, entendendo que essa nova skill do momento, a nova habilidade do momento, entendendo que o líder implementa mudanças, ele pode ganhar mais, ele tem mais resultado, porque ele tem organização, ele tem resistência, né? E você está falando uma palestra que não está conseguindo atingir esse nível de resistência. Então, você vai tratar das consequências disso. A consequência de você não conseguir se tornar um bom líder ou não olhar para isso é X, Y, Z, né? E assim vai. O ápice seria o momento em que você revela como que esse líder, como que essa pessoa vai superar os desafios, né? Vai superar os desafios. E aí sim você conta a história de um grande líder. Pode ser Jesus, pode ser um cliente seu, pode ser até um personagem fictício, né? E talvez por meio de uma estratégia de comunicação, por exemplo, a pessoa pode virar chave, talvez por meio de um aplicativo que ajude ele na questão da organização, pode ser uma chave, enfim, mudança de mentalidade, então curso de palestras, cursos, mentorias, imersões sobre mindset, aí você vai vir com o teu produto, né? Você vai trazer um pool de elementos e vai dizer, mas eu tenho um produto que resolve grande parte dessa situação. Você já vai ter alta performance em relação a isso. E como que essa sua solução, esse seu método, enfim, leva de fato a pessoa ao sucesso da liderança. Como que ele se torna um bom líder, né? Então, essa é a virada de chave. Aqui acontece, a pessoa se conecta contigo. Aí ela vai dizer, ok, eu quero isso. Ou eu quero experimentar isso, né? Ou eu quero eu quero saber mais, eu quero conhecer mais, eu quero passar lá no teu escritório para tomar um café, eu quero entender mais como é que funciona esse jogo, né? Então, em conclusão, o ponto de conflito, ele é crucial, tá? Para que o público tenha um ápice. Ele tem que ter na narrativa as duas coisas e de forma clara, então, você vai juntar os dois no seu storytelling para criar essa narrativa que nós aqui do marketing, das vendas, da liderança, consideramos envolvente e memorável, tá? Envolvente e memorável, esse é o jogo, certo? Dito tudo isto, a gente segue amanhã, né? 7h37 para mais soluções aí de liderança, de marketing, enfim. Então amanhã a gente volta com mais material sobre liderança, comunicação assertiva, conexões, enfim. E aí se você quiser títulos, se quiser títulos que a gente já não tenha trabalhado ou que a gente já tá... Gente, essa live já tem cerca de 300 ou mais episódios, tá? Então a gente tá numa sequência, você vai puxando, fica tudo registrado lá na playlist O Hábito Tem Que Ser Dito.
né? Você vai puxando, uma leva a outra, e se você parar um momento para realmente estruturar, organizar o seu marketing através de insights que a gente traz aqui, seja na hora de treinar seu time, seja na hora de colocar estratégia, porque tem algumas transmissões que falam sobre técnicas, estratégias gerais, táticas operacionais, tem outras que falam sobre comportamento, né? Então, mas cada insight que você tem, se você consegue aplicar, né, transformar essa informação em conhecimento no sentido de aplicar, você vai aos poucos, com certeza, com absoluta certeza, atingindo uma liderança de mercado, é isso que a gente quer, né? Então deixa seu depoimento aí, vê se faz sentido para você, né? E continua nos acompanhando aí, que é o legado que a gente precisa deixar para qualificar o mercado em todos os níveis, né? A gente precisa pensar nas nossas empresas com gestão. A gente precisa desenvolver esse senso de gestão, e é isso que eu quero aqui, desenvolver esse senso de gestão de marketing, porque senão eu sou só mais uma empresa e eu vou à falência, né? Hoje no Brasil nós temos muitos empreendedores, mas os índices de falência ainda são absurdos por causa dessa falta essa vontade que o brasileiro tem, que nós temos, de fato, de fazer acontecer. Então a gente não tem medo de trabalho, a gente resolve, a gente faz, a gente acontece, a água bate na bunda, a gente aprende a nadar e é assim que é. Mas chega um determinado momento que nós precisamos fazer uma virada, que é a virada de crescimento, de merecimento, de prosperidade, de transbordo, né? Não só para conosco, como para a sociedade. E quando a gente começa a refletir que tem resultado aquelas empresas que têm um propósito social, que realmente estão ali por amor, não só por dinheiro, e isso aparece na gestão, a coisa acontece, né? Só que eu preciso organizar esse amor, né? Como é que eu organizo o amor? É processo, é planejamento, é metodologia, né? Então o marketing, ele trata disso, a gestão, especialmente a gestão de marketing, ele trata de explodir aquilo que você já faz de bom. E é sobre isso que a gente fala todos os dias, né? Para você ter receita e persistir no mercado aí com liderança, para que você não caia dentro dessas estatísticas, desses índices que tanto faz a gente frustrar, tanto faz as pessoas aí, os empreendedores, a se frustrarem, né? Dito tudo isso, te desejo uma excelente quinta-feira. Amanhã a gente volta, né? Com mais 7h37. Até mais. Faça um excelente dia.